Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Últimas Notícias. E nesta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, comemorou-se os 489 anos da fundação do povoado de Cubatão em uma solenidade realizada no Largo do Sapo. A cerimônia contou com apresentação musical e uma encenação pelo grupo Teatro do Caos. Confira. Celebrado em 10 de fevereiro, a Fundação do Povoado de Cubatão completou 489 anos nesta quinta-feira. Para marcar a data, foi realizado um ato solene no Largo do Sapo, que contou, entre outros, com a presença de autoridades municipais e uma intervenção artística. São 489 anos, dia 10 de fevereiro, né? Um evento importante que marca a nossa história aqui da nossa cidade. E que bom seria, né, que tanto esta data como tantas outras importantes fosse mais conhecida, né, pela nossa população, porque eu acho que quando a gente vem hoje prestigiar um ato desse, né, simbolicamente falando, um ato aqui justamente no Largo do Sapo, que é um local histórico da nossa cidade. Então, para nós é de grande valia a gente hoje estar participando deste evento. Presente na solenidade, o secretário municipal de turismo, Fabrício Lopes, destacou a primeira menção do nome da cidade nos livros de história. Importante a gente conhecer mais a nossa cidade, comemorar datas importantes como o 10 de fevereiro. O 9 de abril já é uma data consolidada, por ser uma data mais próxima, né? São 73 anos da emancipação do município. Mas é importante a gente reafirmar o 10 de fevereiro, a data quando Cubatão surge nos livros de história, quando Martim Afonso passa essas terras ao Rui Pinto e a gente começa a nascer enquanto povoado. Então, muitas vezes a gente passa em locais como o que nós estamos hoje aqui, o Largo do Sapo, onde foi o Porto Geral aqui por séculos, e a gente está tão acostumado a passar nesses espaços que a gente não percebe que o tanto de história que está acumulada dentro do nosso município. E essa história que nós precisamos contar para as pessoas que nos visitam, contar para as pessoas aqui da cidade, que nós entendamos de fato o que Cubatão representa para o desenvolvimento, para o progresso do Brasil e como nós continuamos a contribuir para esse progresso e desenvolvimento por muitos e muitos anos. Já o secretário municipal de Cultura enfatizou o fato da história do país passar por Cubatão. Sinto honrado e privilegiado por estar aqui nesse local, neste momento, porque apesar de 9 de abril ser a data que a gente comemora o aniversário da cidade de Cubatão pela sua emancipação política e administrativa, 10 de fevereiro foi a primeira vez que o nome Cubatão foi mencionado nas cartas de Sesmarias que foram entregues a Rui Pinto pelo Martim Afonso de Souza. Então é muito importante a gente ter esse registro e essa data como fundação da cidade de Cubatão, do povoado de Cubatão. Então é muito importante estar nesse lugar e imaginar que a história do Brasil passa por aqui, por Cubatão. É motivo de orgulho para nós cubatenses estarmos ligados a esse sentimento. É profundamente importante que a gente dê valor à nossa história. E essa data, 10 de fevereiro, marca essa história de uma maneira contundente. São 489 anos de história, né? Uma cidade muito antiga, apesar das pessoas não terem muito conhecimento disso. O historiador Wellington Borges explica a importância desse acontecimento e esclarece que não se tratou da fundação do povoado, mas sim da segunda Sesmaria brasileira, que viria a se tornar um povoado. Foi nesse dia, em 1533, que a história de Cubatão começa, né? Na verdade, há um erro de interpretação quando se fala em fundação de povoado, porque na prática, na verdade, não houve fundação de povoado, mas sim a distribuição das terras. Aliás, uma das mais importantes distribuição de terras no Brasil, porque foram a segunda Sesmaria que Martim Afonso de Souza distribuiu dentro do projeto de Portugal de povoar, né, o Brasil. E nesse contexto, então, o fidalgo Rui Pinto, foi ele que recebeu, no dia 10 de fevereiro de 1533, estas cartas de Sesmarias. Essas cartas de Sesmarias coincidem praticamente com o território cubatense de hoje. E é a primeira vez na história que aparece o vocábulo Cubatão num documento oficial. Por isso que nós interpretamos esse dia, esse documento, como a certidão de nascimento de Cubatão. Na prática, o Rui Pinto não veio fixar a residência e não trouxe ninguém para que
morasse em Cubatão nesse período, até por conta de dificuldades tremendas de acesso, né? Terreno muito mangue, muitos insetos, e aí era realmente muito difícil fixar residência. Mas foi o início de um processo, porque logo em seguida essas mesmas sesmarias foram distribuídas para outras pessoas, e aí sim começa o povoamento da região que nós conhecemos hoje como Cubatão. E o Conselho Municipal de Saúde se reuniu na Câmara de Vereadores para tratar sobre a terceira Conferência Municipal de Saúde Mental. O Washington Luiz esteve presente e nos traz mais informações. O Conselho Municipal de Saúde se reuniu no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão para uma reunião extraordinária, cujo principal objetivo é a terceira Conferência Municipal de Saúde Mental. Hoje é uma reunião extraordinária do Conselho de Saúde, que o assunto principal é sobre a terceira Conferência Municipal de Saúde Mental. Então hoje aqui a gente vamos fazer a leitura do regimento e aprovação e definição da data dessa Conferência de Saúde Mental. Ela deve ser virtual por causa do momento que nós estamos vivendo, né? E aqui hoje a gente define a data, aí vai ser publicada pela Secretaria, pela Prefeitura, a data para que os usuários, né, devem abrir um site para que eles possam se inscrever e possam participar no dia da reunião que deve ser definida aqui hoje. O vereador Alessandro Oliveira foi o presidente do Conselho durante vários anos. Com toda a sua experiência, ele sabe da importância dessas reuniões e um diálogo entre os envolvidos na saúde. Sim, hoje essa reunião do Conselho Municipal de Saúde é importantíssima, as pautas são bastante interessantes. Eu jamais deixarei de participar das discussões de política de saúde por estar à frente da saúde do município há muito tempo, discutindo política dentro do Conselho. Fui presidente por 3 mandatos consecutivos e é aqui que se discute a política, o plano municipal de saúde é feito aqui dentro das discussões através dos conselheiros dos diferentes segmentos. Hoje uma pauta importantíssima que é a questão da saúde mental. Hoje vai ser aprovado nessa reunião a conferência em relação ao regimento da Conferência de Saúde Mental, onde na conferência se discute a política de saúde mental, né? Ou seja, são através das discussões aqui, das sugestões, né? Discute a política atual e o que a gente pode melhorar, e nada melhor do que esse cenário aqui, né? Esse palco aqui de discussão que são os conselheiros dos segmentos do prestador, dos trabalhadores de saúde, e o principal são os usuários do serviço. Aqui a gente vai dizer sobre o que nós temos hoje no município e o que a gente pode ofertar para melhorar a qualidade de serviços de saúde mental na cidade. Temos um número muito grande de pacientes hoje e acho interessante trazer à tona aqui a questão da saúde preventiva de saúde mental, o que nós oferecemos hoje para o usuário, né, para o usuário do serviço. Enfim, hoje uma reunião importantíssima e se faz necessária a participação de todos. 18 horas mais 25 minutos e nesse final de semana teremos bastante calor aqui em Cubatão e parece que a chuva finalmente vai dar uma trégua no domingo. Vamos ver os detalhes na nossa previsão. O sábado em Cubatão amanhece com sol entre nuvens, com condições para chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas têm variação estimada entre a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. No domingo, a máxima sobe um pouco mais e registra 30 graus. O céu terá a presença de algumas nuvens, mas não chove. Os ventos sopram fracos e a umidade relativa do ar tem variação estimada entre a mínima de 68% e a máxima de 86% durante todo o fim de semana. E as regras para a realização da prova de vida por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, mudaram. Agora, os beneficiários não precisarão mais comparecer presencialmente ao banco onde recebem o benefício. Confira.
A partir de agora, aposentados e pensionistas do INSS não serão mais obrigados a comparecer a uma agência do banco responsável pelo pagamento do benefício, para comprovar que estão vivos. De acordo com a portaria assinada no início deste mês pelo governo federal, a responsabilidade de provar que o segurado está vivo passa a ser do INSS, que poderá atestar a situação por meio de cruzamento de informações do segurado em bases de dados, como, por exemplo, emissão de passaporte, renovação da CNH, registros de vacinação, consultas no SUS, entre outros. Se o segurado não realizar nenhuma dessas movimentações nesse período, excepcionalmente a prova de vida presencial poderá ser realizada. É chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. Uma cubatense de apenas 17 anos está fazendo sucesso como narradora esportiva. Conheça a história de Letícia Macedo. Lugar de mulher, sabe onde é? Onde ela quiser. Por isso, a jovem Letícia Costa Macedo escolheu a profissão de narradora esportiva. Apaixonada pelo esporte desde criança, um dia resolveu se dedicar ao rádio e às transmissões esportivas. Frente, a triangulação deu certo, a grande área, linha de fundo, olha o cruzamento, de calcanhar, tá lá dentro, golaço! Eu fui atrás de especializações e aí eu descobri a ETEC de esportes, onde eu me formei técnica em organização esportiva. Após isso, minha cabeça foi loucura, que eu falei, meu Deus, e agora? Quantas funções tem ali dentro do esporte? Eu muito em dúvida, falando assim, eu me perguntava, eu falei assim, caraca, qual área que eu vou, o que eu quero seguir, né? E do nada, de repente, apareceu um convite para mim através do Instagram de uma web rádio, a Sintonia Esportiva do Rio de Janeiro, e me chamou, né, para fazer parte de forma voluntária dessa rádio, de ajudar ali. E eu falei assim, poxa, eu topo, né, com 16 anos, fazendo nada, eu falei assim, opa, é agora, vou abraçar essa oportunidade. Quando eu entrei no rádio, já era, me apaixonei. Apesar de muito nova, ela já tem um belo currículo e já narrou jogos emocionantes. Olha, eu tenho diversos jogos que eu tenho um apego muito grande, mas eu acho que um jogo muito emocionante foi na Eurocopa, que eu transmiti França e Suíça, que foi ali para as quartas de final, onde foi para os pênaltis. E eu narrei, né, o tempo regulamentar, mais a prorrogação, mais os pênaltis. E eu pensei assim, acho que eu não vou conseguir narrar esse jogo, né, inteiro ali na prorrogação, nos pênaltis. E assim, eu consegui colocar muita emoção, muita intensidade, e eu recebi muitos elogios também, né, do pessoal no Facebook, no YouTube. Então acho que foi um dos jogos mais emocionantes assim que eu gostei de narrar, foi na Eurocopa, França e Suíça. O seu pai, Daniel Souza, já foi jogador de futebol e ela faz questão de frisar que o apoio dele é muito importante. Mulher na narração ainda é algo novo, ainda é novidade. E até mesmo meu pai no começo tinha um certo receio. Ele tinha um certo receio com os comentários, com algumas piadas mais duras, né? Alguns comentários preconceituosos. Mas eu sempre recebi muito apoio do meu pai, de toda a minha família no geral, mas eu acho que esse apoio, esse incentivo que vem da parte dele, do meu pai, me incentivar, me apoiar, ele sempre brinca, né, que ele fala que ele não conseguiu ter esse sonho de se tornar um jogador, mas que ele veio em mim essa vontade que ele sempre teve, né, que eu consegui de certa forma colocar ele novamente dentro do esporte, de estar pertinho ali com ele. E para continuarmos falando de esportes, recebo aqui o Washington Luiz. Boa noite, Washington, tudo bem? Oi, Marcelinha, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos. Washington, você viu aí, Letícia, muito profissionalismo e talento, né? Pois é, menina, Letícia Costa Macedo, de apenas 17 anos de idade. Você viu o que ela falou na matéria, né? Que ela sempre gostou de esporte, fez cursos relacionados às atividades esportivas e resolveu ir para a narração, não é? Isso é muito legal. Essa inovação que está acontecendo na narração, tanto no rádio, principalmente na televisão, tem incentivado as meninas, as jovens jornalistas, narradoras, radialistas, que gostam. E a gente conversava ontem, antes da gente fazer a matéria com ela, e a gente estava falando, né, da importância que tem uma narradora, um narrador, porque segura não os 90 minutos, 45 e 45. Uma abertura, um encerramento de uma jornada é uma responsabilidade. E eu disse a ela o seguinte,
a narração esportiva, a pessoa tem que fazer com que o ouvinte entenda perfeitamente aquilo que ela está falando, né? Verdade. Porque não adianta ela falar que Paulo Tito está com a bola, passou ali para o Everton, aonde? Em que lugar do campo? Se está na direita, se está na esquerda? Então, mas ela está no caminho certo. Ela está no caminho certo. E o legal, ela mora em São Paulo, vai voltar para Cubatão, porque ela morava aqui, e ela foi contratada pela Liga de Futebol da cidade para transmitir pelo YouTube os jogos da Taça Cidade de Cubatão. Que bacana, isso parabéns, Letícia. Uma inovação muito legal, né? É muito legal. E como você bem falou na matéria, o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no esporte, né? E que vem muitas outras, né? Como tem aí árbitra, bandeirinhas, até árbitra reserva hoje, tanto no futebol como em outras modalidades. É verdade. Não é? Isso aí. Washington, vamos falar de Campeonato Paulista, mais uma rodada aí, né? Tem que falar do Santos? Tem que falar, né? Ei, Paulinho, Imparcial, Santos né? empatou ontem, né? Com o seu Bernardo em campo, não foi bem, não é? Acabou empatando em 1-1 e agora a situação do Santos no Campeonato Paulista é um pouco delicada. Quem se deu bem foi o Esporte Clube Corinthians Paulista, não é? Que acabou vencendo a equipe do Mirassol. Mais uma vez o Paulinho fez um belo gol, você mostrou aqui na hora do almoço. Corinthians 10 pontos, Palmeiras 10 pontos, Bragantino 10 pontos na tabela de classificação e o São Bernardo 8 pontos na tabela de classificação. Atenção, neste final de semana, olha só, Santos e Ituano, Ponte Preta e São Paulo, Botafogo e Água Santa, Novo Horizontino e Guarani de Campinas, Santo André e Ferroviária de Araraquara, Internacional de Limeira e Mirassol e o São Bernardo enfrenta a equipe do Bragantino, esses jogos da divisão principal do futebol de São Paulo. E ainda falando do futebol, agora da Série A2, mais uma vez a Portuguesa Santista não saiu do empate, é um 0-0 contra a equipe do Oeste. E neste final de semana, pela Série A2, a Portuguesa Santista tem um compromisso super difícil contra o São Bento, lá na cidade de Sorocaba. Quem sabe a Portuguesa Santista consegue... Será que desencanta? Desencantar, são 4 empates, não é? E só lembrando que a Portuguesa de Desportos, a famosa Portuguesa de Desportos, é líder da Série A, tem 13 pontos na tabela de classificação. E o Juventus, chamado Moleque Travesso, é o vice-líder da Série A2. Dois times tradicionalíssimos, né, que foram caindo. O Juventus é o segundo colocado, com 12 pontos na tabela de classificação. Muito bem. E o esporte aqui na cidade? Pois é, mais uma rodada aí da Taça Cidade de Cubatão, Campeonato Amador. Olha só, nós teremos Alagoa e Ponte Preta, não é de Campinas, é de Cubatão. Ponte Preta, às 11 horas no campo do Beira-Rio. Meninos da Ilha e Colônia, às 13 horas no campo do Esporte Clube Cubatão. Laranjinhas e Aliança, às 13 horas no campo do Beira-Rio. Leões Indomáveis contra o Arapuca, às 13 horas também no campo do Esporte Clube Cubatão. Falange Vila Paris, às 13 horas no campo do Unidos. E Unidos do Parque Fernando Jorge joga contra os Perturbados, às 13 horas no campo do Unidos do Parque Fernando Jorge. É a segunda rodada da Taça Cidade de Cubatão, campeonato amador que mais uma vez vai movimentar o esporte em termos de futebol aqui na cidade. Muito bem. Tá bom? É isso então? Um abraço para você, só lembrando que amanhã, né, se eu não falar, eu não saio daqui. Ou talvez eu não chegue na rua. Amanhã, o Brasil, acredito eu, que não é bem assim, né? Todo mundo torcendo para o Palmeiras contra o Chelsea na final do Campeonato Mundial. Disse isso hoje em um programa de rádio e volto a repetir, o Palmeiras está em melhor fase, tem jogadores que estão com uma gana danada e eu acredito, e vamos torcer pelo bem do futebol brasileiro, pelo esporte brasileiro, que o Palmeiras consiga se sagrar campeão pela segunda vez, não é? Só lembrando que nós contamos a história aqui em 1951 e agora o Palmeiras, de novo, nunca teve tão bem para chegar a uma final de Mundial. O ano passado não foi legal, mas esse ano eu acho que dá Palmeiras. Tá bom? Boa sorte ao Palmeiras, né? Boa sorte ao Palmeiras, boa sorte ao Brasil.
É isso aí. Então, dessa forma, nós encerramos o Últimas Notícias dessa sexta-feira. Voltamos segunda-feira com mais informações a partir das 11h30 no Primeiras Notícias. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você.